Hoje nós vamos meditar, eu prometo que você rapidinho está na sua casa, já que você está no seu sofá, não dorme não, viu? Fica ligado aí, fica ligeiro aí, tá bom? E eu quero meditar em alguns textos da palavra do Senhor, que falou muito ao meu coração nesses tempos. Nesse tempo de convulsão social. Eu nunca vi um tempo tão difícil como esse. Eu gosto de interagir com os irmãos, né? Eu gosto de estar interagindo com os irmãos queridos aqui, é um jeitão meu, né? Então, tempo de convulsão, tempo de loucura, né? Não basta já essa pandemia que atingiu ao mundo. Que recado a gente pode, que lição a gente pode tirar disso, né? Quais são as lições que podemos tirar com relação a essa pandemia? Não bastasse essa pandemia, o mundo em convulsão social por conta da morte daquele cidadão americano que causou um transtorno terrível, e não quero entrar no mérito, mas eles achavam que eles tinham razão, e certamente tinham algumas razões para isso. Mas agora aqui no Brasil, hoje, o Congresso Nacional, jogaram bomba no Congresso, fogos de artifício no Congresso Nacional, no STF. É impressionante um negócio desse. Onde nós estamos? Então, eu quero meditar hoje para que nós precisamos ser diferente nesse momento, né? Qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento diante de tanta desordem? Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, né? E vamos refletir hoje sobre 3 pecados. Olha, selecionei só 3 aqui, tem uma lista imensa, mas eu selecionei 3 pecados que, se a gente não tomar cuidado, a mim, a você, a todos nós estamos cometendo a cada minuto, a cada instante. Esses 3 pecados que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos tentar pedir a Deus, nós vamos pedir a Deus, né? E vamos tentar tirar das nossas vidas, das nossas atitudes. Trata-se da ingratidão, insatisfação e orgulho, né? Pecados terríveis. A gente pensa que às vezes fica focado em alguns pecados que nós sabemos que são pecados relacionados ali a atitudes carnais, e sim, são vários, e temos que combatê-lo. Mas esses pecados que Deus chamou muito ao meu coração, a questão da ingratidão, insatisfação e orgulho. Vamos meditar? Abra aí sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Essa semana, conversando com o pastor Márcio, ele que me inspirou a falar isso aqui, viu? Esse capítulo 2 aqui, eu conversando com ele sobre Jeremias, ele puxou um versículo que eu falei, vai ser esse aí mesmo. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Antes de entrar nesse versículo que você está vendo aí na sua tela, um dos pontos mais críticos do livro de Jeremias está exatamente na questão que ele quer combater, a questão, porque aquele povo deixou de adorar a Deus para adorar outros ídolos, para adorar outros deuses, e a injustiça. E isso serve para a gente hoje. Como é que nós estamos olhando as injustiças, né? O que a gente pode fazer com relação às injustiças? E se é que a gente não tem outros deuses hoje, nós cristãos, será que não seria a questão da dedicação em excesso aos estudos? Eu posso ser uma vítima disso. Quais são os outros deuses? A internet? Quais são os outros deuses? O trabalho? Quais são os outros deuses que a gente troca nesses últimos dias? Será que nós não temos alguma coisa a rever? Diz assim Jeremias 2,13, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Nesse primeiro momento, a gente podemos refletir, por que um povo, né, cometeu esse pecado, porque deixou de adorar, aqui, direto nesse versículo, deixaram de adorar a Deus. Se deixaram de adorar a Deus, certamente sentiu orgulho. Por que o orgulho é excesso, né, de você achar o que você é, aquilo que você não é? Só parafraseando, dá uma olhada lá no Aurélio, que ele vai explicar bem melhor do que isso. Mas o orgulho é um excesso de autoestima que a gente tem da gente mesmo.
Então a gente já pode até encontrar aqui nesse primeiro ponto, se abandonaram a Deus, eu encontro orgulho, porque é excesso, que eu posso todas as coisas, tudo eu posso, eu não dependo de Deus. Eu tenho um segundo ponto que eu posso encontrar, além do orgulho, insatisfação. Se eu estou escolhendo um outro Deus para adorar, que foi o caso desse povo, em que Jeremias está chamando a atenção, certamente ele está insatisfeito com Deus. Se está adorando a outro Deus, está deixando de adorar o Deus verdadeiro, certamente há uma insatisfação. Com que será que nós estamos insatisfeitos hoje? Então já vimos aqui, nesse primeiro ponto, orgulho, excesso de mim mesmo, né? Eu tenho uma impressão de que eu sou um independente. No segundo ponto, uma insatisfação, né? Eu não estou satisfeito com nada disso. E ingratidão. Quantas vezes nós agradecemos a Deus por cada momento passado até hoje? Então esse povo abandonou a Deus e começaram a confiar em objetos, né? Objetos, criaram seus próprios deuses. Qual é o nosso objeto de adoração hoje? Já refletindo, qual é o nosso objeto de adoração hoje? Porque esse mundo hoje todo, que afetou a todo o mundo, daria até Apocalipse uma pregação hoje, que afetou o mundo inteiro essa pandemia, todas as pessoas, crente, não crente, todo mundo. É um castigo, não quero entrar no mérito da questão, mas com certeza podemos tirar a aprendizagem, recalcular rota. Recalcular rota. Com certeza, porque nós fomos atingidos como igreja. Então a igreja está em pecado? Não quero entrar nesse mérito, mas a gente precisa rever muitas coisas. Então, ingratidão, insatisfação e orgulho, já nesses primeiros versículos. Que nós possamos ser bastante, estar muito atento, se nós não estamos caindo exatamente nesses 3 pecados, nessa época de hoje. Porque que diferença nós vamos fazer? Como crentes, como aqueles que são sal da terra e luz para esse mundo, como é que o outro pode nos ver? Será que nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão em casa, já estão em casa há quase 3 meses, né? Você sabe que muitas mulheres estão sendo agredidas e violentadas por maridos que ela dava graças a Deus, o cara está trabalhando. Mas isso eu acho que só acontece lá fora, na igreja não, né? Vamos refletir sobre isso? E quantas pessoas que já eram problemáticas e deprimidas por não terem sucesso naquilo que fez, certamente, em alguns casos, em algum momento o marido é violento. Em outro momento, algum pai de família que não teve sucesso até hoje na sua vida profissional, pode estar sendo humilhado pela sua esposa, pelos seus filhos também. Então precisa a gente observar essas coisas. E isso, de qualquer forma, essas atitudes é porque tem orgulho, tem insatisfação e tem ingratidão. É importante a gente rever o que está acontecendo hoje na nossa casa, na casa dos nossos irmãos, na casa daqueles que servem a Deus. Isso também atinge muita gente que diz servir a Deus, né? Temos sido gratos a Deus nesse momento. O mundo está correndo atrás de vacina, não tem cura, por enquanto, para esse Covid-19. Então, eu creio que a nossa oração nesse momento, entre todas e várias, não só isso, mas eu quero deixar um ponto. Deus, ilumina a mente desses cientistas, desses médicos, para que venha a cura, porque não é brincadeira, não é de se minimizar o sofrimento das pessoas que estão perdendo seus familiares. E nem maximizar, nem minimizar. Que a nossa oração seja: Senhor Deus, ilumine pessoas, médicos, cientistas, que essa vacina saia o mais rápido possível. Ilumine essas pessoas. Só a vacina é o remédio hoje, e não tem vacina. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus, em nome de Jesus, ilumine esses cientistas, para que essa vacina venha o mais rápido possível. Que seja essa a nossa oração. Então,
orgulho, insatisfação e ingratidão. Esse primeiro ponto que nós tratamos, Jeremias, quis tratar qual é a relação, né, o comportamento do povo de Deus para com o próprio Deus. Abandonaram Deus por objetos, por outras coisas, e fizeram para eles cisternas rotas, ou creram em outro Deus. 2 pecados. Abandona Deus e agora vai servir a outro. Gente que conheceu o que Deus fez em sua vida. Gente que reconheceu todos os feitos. Ele está falando para o povo de Israel. Para um povo que viu as maravilhas. Quantas maravilhas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de passar para o outro tópico, eu não me esquecer. Tem nada, só alguns tópicos marcados aqui. Eu marquei e eu deixo que Deus fale aos nossos corações. Vamos ser gratos pelo que Deus fez por a gente até hoje. Qual é a preocupação de amanhã com relação ao que a gente vai ter? Amanhã não pertence a mim. Vi o pastor há pouco dizendo que, afirmando o que essa igreja tem feito em doação para o nosso próximo. Que isso seja uma realidade em nossa vida. Que é hora de abrir mão. Para que serve? Para que a gente guarda e economiza? Para, na hora da necessidade, servir. É para essa. É esse o objetivo. Então, acho que esse é o momento da igreja, de a gente dividir um pouco o que a gente tem. Esse é o momento com aqueles que estão necessitados. Não sei o que vai acontecer daqui a 2 meses. Eu não sei nem se eu já estou com a Covid. Nem sei. Então, Deus, muito obrigado por essa oportunidade agora. Pelo que eu comi hoje, pelo que eu tenho hoje na minha casa. Hoje, obrigado, Senhor. Amanhã pertence a Ti, meu Deus. Então, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por a gente até hoje, até esse momento, Senhor. E que sejamos satisfeitos, estejamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu. E tira o orgulho de nós, Senhor. Tira o orgulho de mim, tira o orgulho de nós. Eu quero convidar você agora, abra sua Bíblia, agora vá lá até Romanos. Dá um pulinho em Romanos aí, vai lá para Romanos, capítulo 2. No capítulo 2, então nós tratamos no primeiro momento as atitudes de ingratidão, insatisfação e orgulho com relação ao nosso Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Vamos ver como é que tem sido o nosso comportamento com relação ao nosso próximo. Eu quero que você, vamos abrir em Romanos capítulo 2, só do 1 ao 4, que diz assim, olha para quem ele está falando, aí, nesse momento. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Vamos ver o que ele diz aí. Ele diz assim, Romanos 2, está aí na tela. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Opa! Quem quer que sejas, qualquer um. Quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condena. Continuando. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Não quero perder, porque vê agora aqui, agora nesse momento, não quero perder aqui, olha, a bondade de Deus te conduz, voltando, veja, olha que interessante, agora que eu vi isso aqui, ó, ignorando que é a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha que coisa interessante, agora que eu vi isso, glória a Deus por isso, né? Senhor Deus, obrigado por revelar isso em nosso ser. Obrigado pela tua bondade que nos conduz ao arrependimento. O que eu quero meditar um pouco nisso aqui?
a nossa, parece que é uma praxe nossa, né? Julgar os outros. Desde o povo de Israel, que só ele se achava né? Romanos trata muito disso, só o povo de Israel que se achava os escolhidos, né? Por que gentil? Por que o gentil? Nós é quem temos, a palavra foi escrita para nós, né? Olha em que eles julgam. Lembra do rei Davi? Essa veio agora. Lembra do rei Davi? Quando ele pecou, lá no Salmo 51, foi o profeta que... Natan, obrigado, pastor. O pastor soprou ali para mim. Quando Natan relata lá sobre a questão do cordeirinho, né, da única ovelhinha lá, Davi já entra em julgamento. Quem é esse? Quem é esse que fez isso? E o profeta diz o quê? Você. Rei Davi já foi julgando. Eu faço justiça. Quem foi esse? Você. Difícil, né? Esses versículos que a gente lê em Romanos, né? Como é que a gente julga o outro, né? Tanto de dentro de casa quanto de fora. Cuidado. Que eu tenha cuidado, que eu não seja orgulhoso a esse ponto de achar que só eu tenho razão. E muitas vezes pautado na Bíblia, né? Nas Escrituras. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Que nós não sejamos orgulhosos a esse ponto. Que nós não sejamos insatisfeitos. Porque quando nós julgamos alguém, é porque nós estamos insatisfeitos com ele. Ou nós nos sentimos melhor do que ele. Ou eu estou insatisfeito quando eu estou julgando. Eu sou bem melhor, porque se eu estou julgando, eu sou melhor. Ou estou insatisfeito com ele. Não é verdade? E não tenho nenhuma gratidão para com ele, para com esse próximo. É importante que a gente reveja esses 3 conceitos de ingratidão. Esses conceitos de insatisfação e esta questão de orgulho. A bondade de Deus, ficou na minha cabeça, é que nos leva ao arrependimento. É claro que eu tenho que me arrepender daquilo que eu faço. Porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo, são várias definições, mas é tudo aquilo que eu faço contra você. Isso é pecado, aquilo que eu faço contra você. E aquilo que eu faço contra Deus, isso é pecado. Qualquer coisa que eu fizer contra você, meu irmão, estou pecando contra Deus. Isso é pecado, contra você e contra Deus. E contra mim também, né? Como é que eu vou me destruir? Como é que eu vou procurar o mal para mim? Que o Senhor Deus retire de nós, né? Como nós falamos em vacina, daqui a pouco nós vamos ver qual é a vacina que o mundo está correndo atrás da vacina da Covid-19. Né? Precisamos de uma vacina de ódio também, para tirar esse ódio, para que nós sejamos, né, instrumento de paz nesse tempo. A gente precisa ser instrumento de paz nesse tempo. Qual é a vacina contra a nossa ingratidão, nossa insatisfação e nosso orgulho? Tem que haver uma vacina para isso. E o Senhor vai nos apontar essa vacina, tanto para a Covid-19, Deus vai. Vamos orar nesse sentido. Deus, nos ajude. O que a gente pode aprender nesse tempo, né? Nesses tempos de pandemia, desse recado ao mundo, esse redirecionamento de rota. E ele vai falar, daqui a pouco nós teremos a vacina, que é o próprio Evangelho, essa vacina do orgulho, da insatisfação e da ingratidão. E para isso nós precisamos de fé. E a definição de fé, meus irmãos, Hebreus vai falar sobre a definição de fé. Aliás, eu quero recomendar aos irmãos em casa que leiam. Eu sei que o pastor dessa igreja é um mestre. Glória a Deus, como eu sou feliz em ter um pastor que estuda bastante. Ele é um mestre, terminou o mestrado. E eu tenho certeza que ele induz você a ler.
Leia bastante nesse tempo de pandemia. É momento de ler. Leia a Bíblia, leia bons livros. Leia Russell Shedd. Leia Em Busca do Sentido, um livro maravilhoso. Leia lá o C.S. Lewis. Leia o Jung, né? Tem muita coisa para ler, é momento de ler, de enriquecer os nossos conhecimentos. Especialmente a Bíblia, mas tem muita gente boa. Leia até Machado de Assis, se quiser. É bom. Eu leio Machado de Assis. Tá? Mas é tempo de ler. É tempo de, em casa, fazer cursos online. É tempo de se aperfeiçoar. A gente tem um novo nos esperando aí. E que nós sejamos luz para esse mundo. O que é fé? Fé é confiar no caráter de Deus. É isso que é fé. Simples assim. Fé é confiar no caráter de Deus. Não é confissão positiva. Eu tenho isso porque eu tenho fé que vai acontecer comigo. Fé é confiança no caráter de Deus. Deus não vai nos abandonar em nenhuma situação. Que Deus tenha misericórdia das famílias que sofrem nesse momento, dos que estão entubados nesse momento. Deus tenha misericórdia, Senhor. Que tenhamos fé, essa confiança no caráter de Deus, né? E que não possamos ignorar essa bondade de Deus que nos conduz, como foi lido agora, ao arrependimento. E que possamos ficar de olho no pecado, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Todo pecado. Se é pecado carnal, eu estou fazendo mal contra o meu próximo. Estou fazendo mal a mim. Se eu estou fazendo pecado contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. Se eu estou fazendo mal contra mim, eu vou destruir tudo que eu construí até hoje. É hora de repensar se vale a pena. Claro que não vale a pena, mas vamos refletir sobre essa questão de pecado. Pecado carnal e esses pecados que nós estamos tratando aqui, de ingratidão. Hoje, ingratidão, insatisfação e orgulho. Leia Hebreus 12, capítulo 12. Que parece retratar tudo o que está acontecendo hoje. Quase que eu mudei a mensagem hoje, às 4h, quando eu li Hebreus 12. Recomendo, leia Hebreus essa semana, leia o Hebreus 12. E agora, para que a gente possa finalizar, vamos abrir em Romanos 11. Romanos 11, eu quero que você abra do 33 ao 36. Que diz assim, olha só, para o contexto, nós tratamos já finalizando, meus irmãos, nós tratamos do pecado, da questão do orgulho, da questão da insatisfação, da ingratidão em Jeremias, contra Deus. Nós tratamos do orgulho, da insatisfação, da ingratidão contra o nosso próximo. E agora eu me deparei com esse texto. Comentei também essa semana com um amigo meu, né, pastor, junto com ele. Parece que a gente tinha fechado a mensagem de hoje, naquele dia. Né? E aí, vamos achar esse antídoto, essa vacina contra o orgulho, contra a insatisfação e contra a ingratidão. Só para que a gente pare, quando voltar à escola, o instituto, eu quero que você venha participar do instituto, que a gente pode aprender, né, e detalhar cada passagem desse livro aqui. Ele diz assim em Romanos, capítulo 11, de 33 a 36. O apóstolo Paulo, depois de mencionar sobre o que Deus fez, o que Deus fez, o que Jesus é em nossa vida, nos capítulos 9, 10 e 11, ele vem tentando explicar, apóstolo Paulo, ele vem tentando conduzir, ele vem dizendo, e a gente tira tantos princípios aplicáveis até agora. E o apóstolo Paulo fala, eu não consigo definir o que é Deus. Eu não consigo, eu não sei definir o que é. Apóstolo Paulo, eu não sei, eu não consigo, eu não entendo. E aí ele diz assim, agora, ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, inexplicáveis, né, os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por ele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. É isso. Quando a gente não entender, porque não dá para entender como nós somos limitados, O apóstolo Paulo disse isso. Então, a gente tem que parar em alguns momentos e falar: Senhor meu Deus, como é que eu faço? O que que eu faço? Como faço para tirar de mim esse orgulho, para tirar essa ingratidão e essa insatisfação de estar 3 meses em casa, né? Ou essa insatisfação com a minha igreja, com o meu pastor, com a minha mulher, com os meus irmãos, com o meu chefe, com tudo eu estou insatisfeito. Meu Deus, tira isso de nós, do orgulho e da ingratidão. Só tem um jeito, meu irmão, já finalizando, só tem um jeito de nós lutarmos, isso na mensagem de hoje, porque cada dia o Senhor diz para a gente uma nova mensagem, senão a gente parava por aqui. Mas domingo que vem o pastor vai trazer mais mensagens, como ele discorreu hoje de manhã, né? Para quem ele falou na escola, para quem ele falou, quando ele falou, como ele falou, né? O antídoto, porque tem que ter, toda mensagem tem que ter um desfecho. Sabe qual o antídoto para orgulho, para insatisfação? Orgulho, insatisfação e ingratidão. Não adianta eu lutar, muitas vezes eu tiro por mim, meus 57 anos. Às vezes lutar contra o que eu estou falando. O que é que Deus nos ensina? Eu falar é uma coisa, o que Deus nos ensina. Mas uma coisa tem dado certo na minha vida. Lutar contra um pecado por mim mesmo, eu desisti, eu não consigo por mim. Mas tem um jeito, tem um antídoto. Efésios 5,18. Vai lá, Efésios 5,18. Efésios 5,18. Se a gente não está conseguindo com as nossas forças, a gente não deixou de... Sem contar que tem o pecado da língua, tem vários pecados aí, que hoje nós tratamos só esse. Efésios 5,18 é um excelente antídoto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu prefiro, nesse contexto aqui, meus irmãos, eu acho melhor a versão NVI. Melhor que eu digo, de explicação, né? A Bíblia é Bíblia. Nesse caso assim, diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Eu não consigo me encher do Espírito. Não está errado, eu não estou brigando contra a versão, não. Só estou dizendo que a NVI diz assim: mas deixe-se encher do Espírito. Pastor, eu acho mais coloquial a NVI nesse caso. Quero dizer assim: deixe-se encher do Espírito, porque eu não tenho como eu me encher do Espírito. É só uma questão de só isso, não está nada errado, essa Bíblia é uma bênção, esse versículo está certo, mas a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: mas deixe-se encher do Espírito. Se eu me deixar me encher do Espírito, como é que cabe orgulho? Como é que cabe se eu estou cheio do Espírito de Deus? Cabe orgulho? Está cheio. Cabe insatisfação? Está cheio. Cabe outro pecado? Está cheio. Está cheio? Não dá. Não dá. Eu lutar
eu sozinho lutar contra o pecado? Devo me esforçar para andar nos caminhos? Qual a minha parte que eu devo fazer? Fugir do mal. O que eu tenho que fazer? Mas esse aqui é infalível. Porque se eu estou cheio, se eu deixei me encher do Espírito de Deus, não cabe pecado. Como cabe? Se está cheio. Um copo está cheio de água, cabe mais o quê? Nada. São tantos e tantas formas de lutar contra o pecado. Mas esse Efésios 5,18 fica hoje para a gente. Para que a gente deixe se encher do Espírito. E eu quero finalizar. Né? Nem sei onde foi parar aqui as últimas orientações aqui. Tá bom? Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Nós somos luz e sal para essa terra. No momento em Covid-19, em que as pessoas estão desesperadas, no momento em que o Brasil está entrando em convulsão, o mundo entrando em convulsão, vamos refletir e vamos ser luz para esse mundo, né? Sem tomar partido de A ou de B. Quantos crentes, irmãos queridos, hoje brigando porque é a favor de um presidente, contra o presidente. Nós temos que ser a favor do Senhor Jesus. Jesus em nós, Cristo em nós. Se eu tenho Cristo em mim, se Cristo está em mim, Cristo está em mim, como posso pecar? Como posso pecar com Cristo em mim? Se eu estou cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Cristo, não tem como pecar. Porque eu já estou cheio de Cristo. Cheio. Cristo em mim. Esperança viva. Cristo em você. Amém?